Boa noite, boa noite. Ei, boa noite. Ai, final... Ei, Gente, ô luta. deu certo? Tudo. Peraí. Ah, Agora deixa eu gostei olhar. da camisa. Gostou da camisa? Gostei da camisa. Gostou? De onde? Deixa eu só ajeitar aqui. Eu vou ajeitar aqui os detalhes também agora. Pronto, O ajustando pessoal aqui. todo que está aí do outro lado, sejam todos bem-vindos. Alan, abaixa só um pouco o seu volume, porque tá dando eco. Vou baixar. Tá melhor? Deixa eu ver. Agora sim. Tá ok. Agora sim. Ah, então Vamos lá. a questão do eco é porque o volume deve estar alto, é isso? Também tem isso. Mas vamos lá, vamos fazer algumas averiguações primeiro. Vamos. Pessoal, por favor, manda uma mensagem aí se vocês estão nos vendo bem, se os áudios estão bons. Sim. Vamos dar um feedback pra gente. Nós temos aí agora 55 minutos para esse ao vivo, então temos que aproveitar muito tempo, tá bom? Ah, Enquanto o pessoal olha vai se tá dando bom, né? Tô ajustando aqui, afastando um pouquinho, ver se dá pra perceber aí. Alan, o pessoal tá falando que ele tá dando um eco. Tá dando eco? Se eu baixar mais, eu não te escuto. E com fone de ouvido, você tem não? Eu posso colocar, mas acho que fica pior. Isso é a live compartilhada, sempre dá esse problema. Mas vamos lá. Eu diminui o meu volume agora aqui também. Será que é por isso? Vamos lá. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo muito bem. Eu botei o fone de ouvido. Melhorou? Mas Então vai tá ficar bom. complicado. Agora vamos ver o pessoal. Mas vai ficar Me ouvindo bem? vai ficar complicado. Porque se eu colocar o fone de ouvido, eu tenho que ir bem para próximo da câmera e aí vai me cortar. Não, então tira o fone, vai, tira o fone. Você sabe que o meu tamanho não é tão proporcional para caber nessas telas, né? E olha que você nem tá sorrindo ainda. Coloquei o fone, tá melhor? Perfeito. Não, acho que o eco sumiu agora. Melhorou, o pessoal tá falando que melhorou. Gente, então... Menina, esse é o problema de internet aí do pessoal do Centro-Oeste, que aqui no Nordeste não tem esse negócio, não. O único eco que a gente escuta aqui é quando alguém grita. Ah, vai começar agora, gente. Eu dou conta. Vamos lá. Gente, vamos para as rápidas apresentações. Para as pessoas que não me conhecem, eu me chamo Jean Charles. Eu sou o idealizador e o gestor da Propósito, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas. Do lado de cá, nós acreditamos em 7 áreas das nossas vidas e uma delas é a vida espiritual. E dentro desse cenário atual que a gente está vivendo de pandemia e de isolamento social, nós temos convicção de que a vida espiritual é uma dessas áreas que nos ajuda nesse isolamento a trazer um equilíbrio para passar por isso. E nós decidimos aí convidar alguns líderes religiosos de algumas denominações para estar conosco ao longo dessa semana até a próxima segunda-feira, com um bate-papo sobre vida espiritual em tempos de isolamento social. E o nosso primeiro convidado é esse homem lindo aí, do Ceará, de Fortaleza. Eu passo a bola para ele se apresentar para vocês rapidamente. Diretamente do melhor lugar do mundo, né, Ceará, que eu não acredito que existe outro lugar melhor do que esse. Bom, para quem não me conhece, sou Alan Luiz, né, sou pastor aí, né, por vocação, por chamado, sou teólogo de formação. Estou me graduando em psicologia e me pós-graduando em saúde mental e atenção psicossocial. Sou gestor de RH, né, de Enquanto você vai falando, vou trocar de trabalho. Ok. E sou o líder e fundador da Igreja Apostólica Filhos da Luz, uma igreja inclusiva, né, que está aqui em Fortaleza, presente no Nordeste, posso dizer assim, nós temos filiais fora do Ceará, há 7 anos. Já trabalho com o público inclusivo, com a teologia inclusiva já há 12 anos. Legal. Alan, eu vou rasgar uma seda. Obrigado por ser aceito. Quando eu comecei a me adaptar a essa realidade, e eu comecei a criar coragem para começar a fazer esses ao vivos, eu falei, gente, é claro que eu vou chamar o Alan. É óbvio. E com todo respeito, me permita chamar você de Alan para ficar um pouco mais... Claro, à Pode ser? vontade. Então tá demais.
Antes da gente começar com as perguntas capciosas que eu já vou fazer para você, eu quero fazer a abertura oficial com uma leitura bíblica em Amém. Romanos capítulo 5, tá bom? Romanos capítulo 5. E a palavra diz assim: paz e alegria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, pois sabemos que a Isso. tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência. E a experiência gera a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus está derramado no coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu não sei vocês, mas olha como Amém. que eu tô. Ó, eu também aqui. Olha como que eu tô. Eita Deus, lindo. Gente, vamos começar? Eu quero compartilhar com vocês, muitos de vocês já sabem um pouco da minha história. Os meus 22 primeiros dias da pandemia foi um inferno. Aqui é sem filtro, tá? O nome do ao vivo é com filtro, hashtag só que não. Então, se eu falar algum palavrão, pelo amor de Deus, me perdoe. Então, eu fiquei Eu, muito... eu agradeço por ter tirado o fio desse negócio. Obrigado. Eu fiquei muito puto, muito com raiva desses 22 dias. Eu quase voltei para a ponta do precipício da minha melancolia e da minha depressão, mas graças a Deus agora eu estou mais adaptado e a minha vida espiritual foi o que me ajudou muito nesse equilíbrio que eu precisava. Alan, para a gente poder Sim. começar a falar um pouco sobre isso, eu queria que você me contasse da sua experiência. Como que foi o início dessa pandemia para você, mas eu queria que você tentasse ser o mais pessoal possível. Não é o pastor que eu estou falando, não é o apóstolo, não é o líder. É o Alan, ser humano. Como foi para você o início dessa pandemia? Bom, o início dessa pandemia foi muito difícil para mim, porque no ano passado eu tive várias crises de ansiedade, né, e comecei, né, um novo tratamento com acompanhamento terapêutico. E quando essa pandemia veio, assim, quando as coisas já estavam começando a normalizar, já estava me sentindo bem melhor, então eu comecei uma luta interna mesmo. Para mim foi muito difícil, né? Para quem não me conhece, vocês que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa que lido muito com o povo, com gente o tempo todo, principalmente de abraçar, eu só sei falar com as pessoas se for cumprimentando, abraçando. Então esse desafio, né, veio o desafio aí de tentar se reinventar esse período. Né? Pessoalmente foi ainda um pouco mais pesado devido dentro da minha casa ter grupo de risco, né? Minha mãe, meu pai, minha avó, então todas as pessoas a qual eu cuido deles, né, que direta e indiretamente depende de mim, são grupo de risco, né? Minha mãe tinha acabado de passar por uma complicação, né, de saúde devido a um pós-operatório, e aí que ela se tornou um grupo mais de risco ainda. Então, no início veio todo esse temor, toda essa... Mas aí começou o processo de se reinventar mesmo, né, de tentar continuar na rotina, né, comecei a resgatar algumas leituras, tô, o atendimento online ainda com os psicólogos foram essenciais nesse período também. E aí acho Alan, que a palavra é essa. você foi Oi? cobrado pelas pessoas? Você foi cobrado pelas pessoas? Uma atitude sua? Do tipo, Muito, muito, muito. Eu fui muito gente, é um cobrado. absurdo isso, né? O povo achar que a gente tem que É, ser forte sempre. né? E assim, eu estou enfrentando isso desde há uns 2 anos atrás, quando começou mesmo, né, quando eu realmente me convenci que eu precisava, né, realmente de um acompanhamento terapêutico, e aí, né, quebrando a religiosidade, né, porque a gente acredita que tudo é espiritual e nem tudo é espiritual. E aí eu comecei muito com essa questão da cobrança, né, e aí começou muito vir aquela frase, né, inclusive pegando respaldo bíblico, o próprio Deus, né, a palavra fala que nós vamos ter dias maus, né, e o dia mau não é oriundo do inimigo, faz parte do nosso dia, não é todo dia que a gente tem que estar bem, né, esse cristão motivacional o tempo todo, né, que é aquele meu cristão coach, né,
né? 7 passos, 5 passos, né? Aquela Pula. coisa, né? E não, eu não estou criticando a questão do coisa. Eu estou falando que eu estou dizendo que existe uma situação que parece que as pessoas têm que cobrar que a gente tem que estar bem o tempo inteiro, né? Exatamente. E aí tem o dia que nós não estamos bem, tudo bem não estar bem naquele dia. Aquele dia também vai passar, como um dia que você estiver empolgado, feliz, também vai passar. Então, assim, nessa quarentena veio uma cobrança interna, né, que a gente também se cobra pelo fato da gente ser líder, o tempo todo como se a gente tivesse que estar produzindo alguma coisa, que a gente tem que estar o tempo todo ali antenado para que todo mundo esteja bem, vem aquele peso da responsabilidade, vem a cobrança externa, né? Aqui no Ceará, por exemplo, tem uma bancada, a bancada evangélica está tentando retomar os cultos, né? Então, devido a tudo isso, eu estou sendo muito procurado, né, pela outra parte, que não, né, que quer defender aí, né, o lockdown do governador, e eu estou sendo muito procurado por ambas as partes, né? E eu acabei me chateando muito porque nesse momento a gente é lembrado, mas a luta, né, pela inclusão, que já vai ser aí já há mais de 12 anos que a gente está fazendo aqui, a gente não é muito lembrado nesse período. Então, eu resolvi desligar um pouquinho, ou, né, ligar o botão do PHS, né? Do foda-se Alan, aí. Alan, no que você disse para mim aí que eu ouvi, você realmente passou por um período que você ficou assim, o que está acontecendo e Sim. se entendendo em todo esse processo. Mas nesse período que você ficou tentando entender, o que de fato você fez? Você, na tua fala agora há pouco, eu ouvi que você disse que você resgatou algumas leituras, algumas coisas. Sim. Dentro do contexto da vida espiritual, o que de fato você fez para você tentar manter o seu equilíbrio? Dentro do conceito, dentro da área espiritual, né? E o que eu fiz, né, foi retomar aí essa questão do meu devocional com Deus. Uma das lições que eu tiro de toda esta pandemia é que nós não podemos reclamar. A gente vivia reclamando que não tinha tempo. Agora nós temos tanto tempo que a gente está reclamando do excesso de tempo que a gente tem. Então, a gente agora está reclamando a gente tem tempo demais agora, né? Para Entendo. fazer muitas coisas. Então, foi muito bom redescobrir essa parte dos devocionais, né, com Deus, de ter encontros pessoais, de dedicar mais momentos para Deus, de voltar a escrever, de voltar a revisar alguns materiais. E nessa parte espiritual, esse foi o caminho. Na igreja, nós começamos a fazer devocionais, chamadas de vídeo, né, por vídeo, por áudios, alguns discipulados por videochamada, e isso foi, né, alegrando o nosso coração, um dando força para o outro, e assim a gente tem se mantido. Como que tem sido o trabalho de vocês voltado para os cultos online? Vocês têm conseguido chegar até o pessoal de fato? Como que tem sido? Tem funcionado É, os cultos online? Tem atingido o propósito? eu tenho ficado muito feliz com a questão dos cultos online. Claro que a gente lida aí com a dificuldade, né, de internet, porque muita gente não tem essa disponibilidade. Domingo, ontem mesmo, né, a gente fazendo aqui a chamada, né, igual nós estamos fazendo agora, né, dividindo tela com o nosso intérprete de Libras, então a internet dele deu um problema no meio do culto, então a gente teve que encerrar o culto sem o intérprete de Libras, mas isso acontece nas questões ao vivo, né? Então a gente tem essas dificuldades, às vezes trava, às vezes dá eco, como acabou dando agora. Porém, eu estou muito feliz, né? Nós temos atingido um público, muita gente de fora tem assistido. Nós temos feito os louvores, nós temos feito a palavra, tudo via online. Né? A gente não estava em lockdown, nós estamos em lockdown faz 15 dias. Então tem 2 cultos que nós estamos gravando diretamente em casa. Mas antes, nós estávamos indo em uma equipe, né, de 4 a 5 pessoas somente, né, que eram intérpretes de Libras, alguém para tocar, e, né, o audiovisual para poder fazer a transmissão, e ali a gente respeitava a questão de isolamento, de máscara, de tudo, e a gente fazia. Desde que estabeleceu o lockdown, a gente está fazendo a chamada compartilhada, e
da gente estar. E ontem o culto foi uma bênção, a palavra foi uma bênção, o louvor foi uma bênção, os feedbacks também, o pessoal tem sentido muito a presença de Deus. É óbvio que não é a mesma coisa de você estar perto, né? Você Com conhece o povo certeza. nordestino, você E a conhece o povo igreja, cearense. e a igreja Filhos da Luz, a igreja Filhos da Luz, ela é uma igreja amorosa. Ela é uma igreja amorosa. Assim, Pegajosa também, né? antes da gente pular para antes da gente continuar para o próximo passo, Alan, deixa eu fazer um primeiro. Eu vou primeiro dar as boas-vindas para o pessoal que entrou. Tem muita gente aí de Fortaleza que entrou, que eu vi entrando. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Olha a camiseta que eu tô. É, Eu tenho todas as cores, tá? Só para avisar que eu tenho todas as cores. Então sejam todos bem-vindos. Eu vou dar um tempinho para o Alan cumprimentar o pessoal que entrou também, para ele dar uma saudação para vocês e a gente continua. pessoal, muito bem-vindo, obrigado por vocês estarem conosco. Né? Eu aceitei a proposta do Jean, principalmente por ser essa live leve, né? Aqui onde todo mundo pode contribuir junto. E aí, isso para mim é muito importante. Até coisas engessadas, né? Gente, olha só, as perguntas que vocês talvez tenham vontade de perguntar, eu estou cronometrando tudo aqui do meu lado. Então, quando a gente estiver ali faltando uns 10 minutos para o final, eu vou abrir o espaço para que vocês possam fazer alguma pergunta, tanto para o pastor Alain, ou então para a minha pessoa também. Tá bom? Tá. E aí a gente fecha com as perguntas. Porque quando a gente vai estar conversando aqui, eu não consigo ler vocês não, tá? Só para deixar claro. Eu não tenho estagiário aqui do meu lado, eu não tenho nenhum assistente, o meu Snoopy não anda, e o senhor Wilson também, ele só me ouve, tá? Então não tem como. Então vamos continuar. Ah, se eu Fala. não soubesse do seu projeto, né, eu já ia perguntar se esse seu Wilson aí é por causa da quarentena, meio que você deve estar se sentindo aí um pouquinho, Meu filho, um ele tem uma pouco historinha náufrago. comigo. Ele já é famoso nas minhas palestras. Ele é famoso. Mas, Alan, olha só. Deixa eu Sim, te fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma introdução primeiro. tá. Jean, no início de tudo começou, eu sentia, espiritualmente falando, eu não vou discernir, falar bonitinho. Eu estou falando que eu sentia no espírito um movimento muito forte dessa situação. E eu ficava muito preocupado porque eu não conseguia discernir, mas eu começava a perceber a questão de que existe um espaço de aprendizado coletivo, nós aprendermos algo coletivamente, e também um aprendizado que existe, um aprendizado individual. Sim. Não estou falando que os dois são iguais, ou talvez sejam iguais também. Eu queria que você tentasse falar para mim isso. Você percebe esse movimento para um aprendizado coletivo, uma oportunidade de aprendizado coletivo, como também individual? Com toda certeza. Eu acredito que nós todos, né, no início dessa quarentena, Deus começou a gerar reflexões sobre isso, sobre o que nós vamos aprender com tudo isso, né, o que esperar do dia de amanhã, e dentre outras palavras, que inclusive quem quiser acompanhar está salva lá no YouTube, na nossa página, Igreja Apostólica Filhos da Luz. Você pode pesquisar lá no YouTube. O que eu vejo, já dentro de tudo isso, é aquela situação. Que lição você vai tirar da situação que você está passando? Eu acredito que tudo que a gente passa dá para a gente conseguir extrair uma lição, um aprendizado, um crescimento. Né? Cada situação que a gente passa, a gente cresce um pouco, a gente não tem condição da gente ser o mesmo. Né? E o que eu percebo dentro, né, desse momento que nós estamos vivendo, é que há sim um aprendizado, tanto no coletivo quanto no individual. Estamos passando por um deserto coletivo, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe, estamos todos esperando a mesma coisa, estamos todos no mesmo barco, e aí dentro desse barco que nós estamos, cada um tem o seu compartimento, que é o seu individual. Pode ser que algumas pessoas estejam aí, né, com a sua saúde mental, sua saúde espiritual super em dia nesses dias, conseguindo se controlar, e tem outras pessoas que não. E aí vem a questão do aprendizado que a gente vai ter nesse tempo todo. Uma das lições que eu posso dizer para você que veio tirar, inclusive estava compartilhando com meu namorado, com o Rian, esses dias, é que eu vejo muito exemplo. Alan, antes de você falar o aprendizado, deixa eu já jogar outra pergunta, porque já vai entrar aí. Tá, Primeiro, quais
quais aprendizados você acha que isso está... Quais os aprendizados que você acha que estão acontecendo e se também você acha que ele está realmente acontecendo. E você fecha a pergunta respondendo algo pessoal. Se você puder compartilhar também. Se você puder compartilhar, tá bom? Algo no coletivo, que você veja que está acontecendo, um aprendizado, cita ele, e algo pessoal seu que você está aprendendo também. Bom, então, como eu estava falando, o que eu observo é que, se a gente for analisar a questão bíblica, a gente vai ver que sempre que o povo de Deus se distanciava dele, sempre acontecia algumas situações, essas situações vinham para fazer com que o povo caísse na real e se voltasse para Deus. Eu vejo hoje, né, semana passada mandaram para mim, perguntando, sabendo qual era a minha opinião sobre o que está acontecendo lá em Israel, o que está acontecendo no Vaticano, que os líderes mundiais, né, estão chamando outros líderes mundiais aí, de religiosos para que eles possam fazer um ato, né, de oração, um ato ecumênico. E algumas pessoas falam, isso não é o sinal do anticristo? Eu falei assim, mas qual é o propósito do anticristo querer se reunir, né, em favor de cada um respeitando a sua própria, sua própria religião? Lá na frente a gente vai entrar nesse ponto louco do povo. Né? Então, assim, é só porque, ao contrário, né, quando eu vi aquela reportagem lá em Israel, cada líder professando a sua fé e aí trazendo esse entendimento, cada um para o seu povo, nós, como líderes, somos geradores de opinião, nós somos formadores de opinião, e acredito que isso pesa muito, né? Então, eu vejo aí, sim, uma grande lição de nós voltarmos para Deus, de nós voltarmos os nossos corações para o Senhor nesse tempo, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, o aprendizado individual... Alan, né? Tem alguém que te cumprimentar aqui rapidinho. Tá, entra aí. Oi! Saudade! Ele tava no ao vivo agora há pouco. Eu não atrapalhei o ao vivo dele. Ele tá roubando o meu tempo no meu ao vivo. Dá tchau, tem um tempo. Cheiro! Deus abençoe, gente. Beijos. Continua, então, Alan, por favor. Aprendizado individual, acredito, para mim está sendo a questão da resiliência, a questão de se reinventar diante de uma situação. Então, para mim está sendo esse aprendizado. Né, de se perceber, de ver o que a gente pode fazer, de colocar a criatividade. Né? E no coletivo, né, eu estou vivendo, né, algo que eu estou... das pessoas o seguinte, né, agora eu estou percebendo o valor de um abraço, agora estou percebendo o valor da minha família. Quantos filhos estão começando a valorizar seus pais, né, porque agora não podem ver, né, valorizando mais a sua liberdade, porque agora estão tendo que ficar trancados. Então, acredito que, passada essa pandemia, não será todo mundo, obviamente, mas acredito que a grande parte das pessoas vão ter esse aprendizado a valorizar essas pequenas coisas. O toque, o abraço, o sorriso, né, os valores que a gente está deixando aí de perder diante de tantas coisas. Então, para mim, vem esse grande aprendizado. Aqui na nossa igreja a gente tem muito esse calor humano de abraçar todo mundo. Eu tenho escutado muito feedback de pessoas, que saudade eu sinto daquele abraço. Quantas vezes eu cheguei lá e, para que abraçar todo mundo? E hoje eu sinto falta disso. Então parece que a gente começa a dar valor às coisas quando a gente realmente sente que vai perder, ou que está perdendo, ou que perdeu, né? Eu criei uma frase agora que eu falo para todo mundo... como eu interajo muito com as pessoas online por causa da proposta dos meus trabalhos, sim, tem uma frase que eu sempre falo com todo mundo. Abraço, um abraço afetuoso, forte e demorado. Tudo bem. Eu acredito que esse sim, pode falar. Não, fale você, pode falar. Não, eu acredito que esse está sendo um grande aprendizado. O aprendizado individual vai de cada um. Eu tenho pessoas... eu estava pensando, poxa, já se passaram 2 meses. Para quem acreditou que não ia aguentar uma semana, poxa, parabéns você que está me escutando agora. Você acreditou que não ia conseguir passar uma semana dentro de casa, né, convivendo com a sua família, convivendo consigo mesmo. Já são 2 meses. E você tem conseguido, parabéns por isso. Essa questão de convivência, eu moro numa casa e eu sempre parei para pensar, falei assim, gente, e o povo que mora no apartamento? O povo que não tem um quintal como eu?
Você conhece aqui em casa, você Sim. conhece. Eu tenho um quintal nos fundos e tenho uma área na frente. Então, e quem mora em apartamento? Que loucura que deve ser para essas pessoas, meu Deus. E a questão dos casais, né? Das famílias que tem, cada um tinha sua atividade, seu trabalho, só se encontrava à noite, agora está tendo que fazer home office em casa e dentre outras coisas. Vem realmente a questão de se reinventar, né? De estabelecer os horários, de realmente manter isso uma organização. É muito complicado a gente manter os horários nesse período de quarentena, Vamos né? interagir, vamos interagir um pouco com o pessoal, com a audiência. Tá. Juliana, eu acabei de ler que você colocou aí que você mora no apartamento. Ju, se você puder, lança um textinho falando como que você está se sentindo. Contribui com a gente isso. O Marco Aurélio... Tinha uma pergunta mais lá em cima, né? Será que é essa pergunta? Não, mas não, a pergunta era sobre política e o foco não é política aqui agora. Beijo no ombro, Ah, quem tá. perguntou. Não, é porque ele viu, eu entendi a pergunta, eu vi uma pergunta falando qual era a minha opinião sobre essa questão do isolamento, das igrejas, essa coisa. Foi essa? Ó, o Marco, vamos responder o Marco. O Marco está perguntando aí se você acha que a pandemia ela gerou um start, um movimento que as pessoas procurem mais uma vida espiritual. Você acha que isso aconteceu? Com toda certeza. Para mim, quem foi que perguntou? O Marco Aurélio, é um colega de São Paulo. Marcos, eu acredito que Deus deu um reset no mundo. Entendeu? Repete de novo. Eu acredito que Deus deu um reset no mundo. Eu vou até digitar aqui, vai falando. E nos deu uma oportunidade. Né? Se você prestar atenção, está saindo várias reportagens aí de lugares do mundo que antes, né, era completamente poluído. Né? Nós vemos aqui realmente na costa nordestina a questão, né, de ter reaparecido animais aquáticos em extinção. Então, são fatos que, enquanto a gente... São detalhes que às vezes a gente não percebe, né? Então, hoje, você pode ver que essa pandemia é só para humanos, a gente não vê nenhum animal. Então, parece que agora, né, os animais estão olhando, né, de fora e quem está dentro das gaiolas somos nós. Né? Então, assim, vale uma reflexão para muita coisa. Alan, a gente tem uma linha de raciocínio, mas aproveitar que a gente já entrou nisso, vamos furar a fila e vamos pegar do final para cá. Tá. Eu vou fazer aquela pergunta capciosa para você. Eu preciso fazer a introdução. Você sabe que eu converso com muita gente, eu interajo com pessoas do mundo inteiro, E é só no Brasil que eu consigo ver nas redes sociais o povo com a fala que é a ira de Deus sobre a terra acontecendo. Eu quero saber de você. Você acredita que tudo que está acontecendo, de fato, é a ira de Deus? Não. Ao contrário, eu poderia dizer que isso é o amor de Deus. Né? Acho que Deus ama tanto. Ah, eu te amo, cara, eu te amo. Eu acredito que Deus nos ama tanto que Ele está cuidando de nós de alguma forma, sabe? É claro que, né, como dizer que Deus é amor diante de tantas mortes, diante de tantas perdas? O que eu estou falando é que o tempo inteiro Deus está gerando oportunidades para que a gente se volte para Ele, para que a gente se volte para nós mesmos, para os nossos valores, para tudo. Né? Então, hoje, perceba, hoje não tem rico, não tem pobre, hoje não tem classe A, nem classe B, nem C, nem D, não tem país de primeiro mundo, não tem país de quarto, quinto mundo, todos nós estamos no mesmo barco. A vacina que vai curar, a vacina que vai vir, o remédio que vai curar, né, o norte-americano também vai vir para o sul-africano, vai vir para o brasileiro. Então, Deus está dando uma oportunidade de a gente começar a falar a mesma linguagem. A linguagem, claro, existem pessoas ressaltando, eu me permita, viu, Jean? Eu creio, né, eu vou falar aqui uma heresia. Eu acredito que Satanás ele já dispensou... As religiosas da Bleia que estão aqui na live, nos perdoe, tá? Amém. Eu acredito que Satanás ele já dispensou a equipe do audiovisual dele. Já dispensou.
Mas porque para que equipe de divulgação melhor do que essas pessoas que passam o dia propagando, morreu tantos, né? Aqui no Ceará, por exemplo, né, eu fui procurar o índice de pessoas que foram curadas, nós temos, né, um índice que já chega quase a 11 mil pessoas curadas. Então, dentro de 800 né, quase 900 óbitos. Eu creio que deve ter aumentado, tá? Quem está no Ceará aqui, por favor, me desculpa se eu não estiver atualizado. Mas, assim, notas de solidariedade. Eu deixei de assistir televisão, né? Porque estava passando coisa que não me edificava. Estou seguindo algumas páginas. Você ficou no período quase se sentindo intoxicado com as informações? Porque Demais. eu pirei por causa da política, por causa das informações. Eu teve ali, acho que um período de quase 10 dias que eu fiquei completamente me envenenando com informação. Foi horrível. Agora imagina o seguinte, imagina quem tem ansiedade, quem sofre de ansiedade. Você sente uma falta de ar, você está preocupado, não sabe se é ansiedade, sabe se é Covid, né? E aí, assim, vem toda essa preocupação. Deixa eu contar uma experiência pessoal. Eu tenho rinite alérgica, né, sinusite e tal, né, preciso até, inclusive, fazer uma cirurgia, e sempre que o clima do Ceará muda, eu tô lá espirrando, estilando, né, para você que é aí de fora do Ceará, que não é nordestino, sabe o que é estilando? É o nariz irritado, né, aquela coriza. Então, o que acontece? O povo estava apavorado. Então, a gente não pode mais espirrar, a gente não pode mais tossir. Eu ficava gravando os cultos online e a garganta ficava secando. É por isso que agora eu fico o tempo todo tomando uma água, porque a gente vai pegar real, o povo já olhava para a gente com um olhar torto. E o que acontece? Então, eu tive uma crise, né? Minha família, meus irmãos também têm, todo mundo aqui de casa acaba sofrendo dessa mesma crise. E aí a rinite alérgica com sinusite acaba entupindo tudo, e vem toda aquelas... E aí eu cheguei em casa um dia, estava em estado febril, né? Estava com dificuldade de respirar por conta do nariz entupido. Cheguei com os remédios já de costume, né? Todo começo do ano a gente tem esse período. E aí resolvi ligar a TV. Quando eu liguei a TV, tinha uma médica falando que os sintomas do Covid, isso bem no começo, os sintomas do Covid eram igualmente os sintomas de quem tinha rinite alérgica. Então, quando eu escutei aquele negócio, meu coração já acelerou, a ansiedade aumentou, aí veio a falta de ar que eu não estava sentindo. A primeira coisa que eu já fui logo foi me ajoelhando para eu poupar a mamãe e poupar a igreja, porque o contato que eu tenho com tanta gente. E aí eu liguei para minha irmã, que é auxiliar de enfermagem, e aí a minha irmã começou a falar comigo: meu irmão, em nome de Jesus, eu também estou com o mesmo problema, não vamos se preocupar com isso e tal. E ali a gente começou eu continuei tomando a medicação, como já é de costume tomar, né, por conta, quem sofre de alergia sabe do que eu estou falando. E aí veio toda essa preocupação. Então, desde aquele dia em diante, eu decidi não assistir mais TV. Então, não estou mais assistindo TV, desativei, eu seguia várias páginas, né? Há muito tempo que eu sigo páginas jornalísticas, né? Vários jornais eu sigo no meu Instagram, saí de todas essas páginas. Hoje sigo páginas no Instagram, por exemplo, Lado Bom da Vida, Razões para Acreditar, que são páginas que só propagam, né? Inclusive posso indicar para você depois, para indicar para o pessoal. Legal. E são páginas que passam um dia, né? Comecei a maratonar algumas séries, a ler outros livros e a publicar mais coisas, né? E aí Alan, a gente vê. Deixa a gente interagir um pouco com a audiência. Eu quero ler o que a Juliana colocou. A Juliana disse que ela se sentia sufocada no apartamento dela, mas que o que ajudou muito ela foi as videochamadas para as amigas e os áudios da igreja dela que ela estava ouvindo. Ela disse também que deixou de assistir noticiário também. A Giza também disse que deixou de assistir noticiário. JC Besler, por favor, repita a sua pergunta. Eu já lancei aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, quem mais? É isso, caíram os rótulos. Eu gostei muito legal do que a Erlei, né, que é daí, disse que Deus deu um pause na humanidade. E deu mesmo. E com certeza. A Erlaine.
Eveline, isso. É, Ó, deixa eu te ó, falar uma pergunta. coisa interessante. Pode A falar. cada é só uma informação, né? Essa informação não é minha, essa informação é de um neurocientista e é comprovado que quando você, né, passa 5 minutos ouvindo alguma notícia negativa, você vai ter efeitos sobre o seu corpo, sobre o seu físico, sobre o seu emocional, equivalente a 20 horas, como se você estivesse ouvindo 20 horas alguma coisa. Então, só para você ter ideia do impacto que informações negativas começam a provocar em você. Né? E sem falar que tudo isso, Jean, Isso é um aconteceu exercício comigo. para a nossa fé. Isso é um Isso exercício da aconteceu nossa comigo. fé. Alan, Então, tem uma pergunta aqui, que o J. Bessler perguntou, é o seguinte, qual é a sim. sua opinião sobre os cultos voltarem no momento agora? Você tem alguma opinião Era, formada? era essa a pergunta. Isso. Bom, deixa eu falar para você, né, que eu vi essa pergunta aqui e achei interessante. Eu não sou a favor dos cultos presenciais voltarem agora. Eu estou morrendo de saudade, quero muito que volte. Quem me conhece sabe o quanto para mim ter o contato é importante. Assim, eu sou assim, né? Quem me conhece sabe, Gente, né? E o que acontece? Todavia, eu não posso ser imprudente. A palavra do Senhor diz que toda autoridade ela foi constituída, né, por Deus debaixo da terra. Então, do que adianta eu bater no meu peito e dizer, vamos fazer o culto, né, vamos fazer isso, e eu estar quebrando as regras que foram estabelecidas. Eu não sei como é que está aí no seu estado, mas aqui no nosso estado não é possível fazer culto agora e nós estamos obedecendo. Então, a nossa igreja já está há 2 meses sem fazer cultos presenciais, só fazendo cultos online. Dizer para você que eu não sinto falta, dizer para você que eu não oro todo dia, que tudo isso acabe logo para a gente poder voltar, é minha oração manhã, tarde e noite. Todavia, nós não podemos, né, ser esses líderes imprudentes e colocar a vida das pessoas em risco. É a mesma que aquela história, né? Ah, eu vou sair sem cinto, eu vou dirigir, não vou colocar o cinto, né? Mas é perigoso. Não, Deus me livra. Mas Deus te livra da multa? Não, Deus não vai te livrar da multa porque a incoerência foi sua. Né? E não sei se você chegou a acompanhar já aquele caso do pastor norte-coreano que foi responsável por contaminar, né, uma grande parte. Né? Então, assim, a gente precisa entender. Né? Tem ele gente pediu aí, perdão e tudo. né? Então tem gente aí dizendo Deus tem todo o poder para curar? Tem, mas se isso está acontecendo, aí eu dei uma pergunta para vocês. Quem criou a bactéria? Quem criou o vírus? Será que Satanás tem esse poder de criar? Não. Então, eu acredito que a gente tem que passar. Deus está querendo ensinar algo para a gente. Eu quero dizer para você, líder que está me escutando agora, que a verdadeira igreja é aquela que está dentro de nós. A verdadeira igreja é aquela que a gente começa dentro da nossa casa. Há muito tempo, eu falo isso com muito temor e muito tremor a Deus. Há muito tempo Deus vem nos mandando voltar para dentro de nós. Há muito tempo Deus vem nos convidando para uma redenção e a gente não vem prestando atenção nisso. Então, tudo isso está acontecendo como um convite de Deus se voltar para dentro das nossas casas, da nossa família, se voltar para dentro de nós mesmos, se voltar, né, e reconhecer como o Senhor deixou, né, para a igreja de Éfeso. Lembra de onde caíste, retoma os primeiros, o primeiro amor. Hoje eu fico muito feliz quando eu vejo, né, pessoas passando por necessidade, mas me ligando. Não, eu acho que tem alguém precisando mais do que eu, passo aqui, pega esse item dessa cesta básica, aí eu vou na casa, pego um item lá da porta mesmo, para não entrar, a gente cria uma cesta básica e vai deixar na casa de outra pessoa que está precisando. Então, eu tenho visto essa solidariedade, né, esse amor ao próximo aumentando. Então, como eu posso acreditar que isso é óbvio, ficar isolado? Eu Alan, não nasci para isso, mas até Alan, o tempo. são 9 horas, são 21 horas e 42 minutos. A gente está entrando na reta para ir, tá bom? Tá. Gente, eu desativei os comentários rapidamente para eu poder tirar minha foto com o Alan, tá bom? Na outra live que eu tirei, tirou o pessoal escrevendo, não ficou boa, então eu aprendi agora. Então, Alan, vamos tirar uma Deixa eu foto tirar boa o aí. fone. Deixa eu tirar o fone. Isso, cadê o Wilson? Aqui assim. Pera aí. 2, 3. Pera aí, deixa eu me arrumar aqui. 2, 3 e. Segura mais uma.
Alan, você topa tirar uma cara metade comigo? Você sabe como que é isso? Bota Você a sabe como que cara é? aqui. Isso, Ah. assim, ó. Vai. Peraí. Peraí. Deixa eu me acertar aqui. Tá vendo? Pronto, Olha assim. aí, Não, vai. vai. Peraí. Segura aí. Peraí. Eu tô errado aqui. Vai, segura aí. Fechou. Ai, gente, que bagunça. Eu Santo. gosto disso. Alan, vamos. Eu vou Vai, vai. reativar o comentário, pessoal. Pera só um pouquinho. Pronto, ativei os comentários de novo. Voltaram os comentários. Vamos lá, Alan, Sim. deixa. A da Ilha de Deus a gente já falou, mas deixa eu. Vocês se adaptaram. Eu garanto que agora, provavelmente, vocês estão muito mais adaptados a toda situação, a todo cenário. Concorda comigo? Sim. Vocês estão mais adaptados. Então me conta agora, enquanto igreja, no coletivo, o que vocês estão fazendo. Antes de você, eu vou te Travou, compartilhar som. com o pessoal e eu quero reforçar Pera isso, aí. porque foi isso. Volta porque travou. Volta porque travou. Travou? Tá. Foi. Então, eu quero te perguntar, vocês se adaptaram agora, estão adaptados. Então, eu quero Sim. saber como que você fez, o que você está fazendo no coletivo com o pessoal. Tá bom? Pegou até Tá. aqui no coletivo? Ok. Então tá bom. Mas antes, deixa eu te falar. Eu, Jean, passei pelos estágios que eu denominei 7 estágios. Realmente, o letárgico e tal. E hoje, tudo que eu estou fazendo é para ajudar as outras pessoas. Porque nós precisamos Sim. entender que as pessoas são diferentes. Eu, Jean, fiquei letárgico lá no 15º dia. Tem gente que está ficando letárgico é agora, porque achava que ia passar Uhum. rápido. Então, isso é muito importante entender. As pessoas são diferentes, elas recebem os impactos de maneira diferente. Os cenários são diferentes. Então, a minha pergunta para o Alan agora é o seguinte: eles estão mais adaptados. Então, o que vocês estão Sim. fazendo agora, enquanto igreja, para ajudar as outras pessoas? Eu sei, porque eu te acompanho, mas a galera não. Sim. Sua bola. Então, a gente está reproduzindo, né, as nossas plataformas digitais, a gente está utilizando muito o nosso Instagram. Todos os dias a gente está lançando quiz bíblicos nos nossos stories, a gente está lançando frases do dia, nós estamos fazendo devocionais, onde é, nós temos os grupos de casais, os grupos de jovens, a gente tem também, né, as nossas células, e nós estamos utilizando muito aplicativos, né, de vídeo, aplicativos de vídeos como Google Meet, como Zoom, e aí a gente está começando a fazer muito discipulado, a gente está fazendo muita coisa através das chamadas de vídeo. Então isso tem ajudado bastante, né? A gente tem feito relógio de oração e tantas outras coisas que a gente tem feito aí para poder movimentar, né? Tudo que a gente está fazendo, a gente está gravando, estamos gravando aulas para o pessoal poder acompanhar a gente através da também de videoaula. Né? A gente vai lançar outras coisas aí a partir da próxima semana, que está vindo aí outras surpresas, sempre tentando se reinventar e fazendo alguma coisa nova, porque também não é todo mundo que vai aguentar passar o dia, já passa o dia aula de faculdade, aula de curso, né? Assiste uma live, assiste isso, e aí a gente ainda vem com mais informações, a gente está tentando ser mais leve, né? Mas sem deixar de dar assistência. Né? A gente tem Eu acho plantão também. Eu acredito muito que a pegada é essa, é a questão do leve, entende? Sim, Eu tenho recebido feedback de muitas pessoas de pressão, gente que está trabalhando muito mais do que estava trabalhando na área muito mais. comercial, no horário comercial, uma Sim, pressão danada, é muito estranho isso. Mas, Alan, essa semana agora a gente estava conversando, acho que foi no domingo, ontem no caso, vocês foram fazer entregas de cesta básica, não foi isso? sim, fomos. A E gente tem como que muito era? um trabalho social. Conta Pode só um falar. pouquinho desse trabalho para o pessoal. Bom, a Filhos da Luz, ela nasceu, né? Inicialmente ela não nasceu como igreja. Então, primeiro nasceu de um projeto social. Então, eu não tinha pretensão nenhuma de ser pastor, né? Não tinha, né? Venho de uma descendência, sou terceira geração de líderes no meu estado, mas então não queria. Então, o meu trabalho sempre foi voltado para o social. E, né, começamos esse trabalho e hoje, né, as famílias, né, que já são assistidas, né, por nós, né, não deixaram de ter necessidade, e aí aumentou ainda mais esse tempo de pandemia, principalmente aí,
né, pelos autônomos. Então, devido a gente já ter distribuído todas as cestas do mês que nós já tínhamos, então nós ficamos sem nenhuma cesta. Mas Deus é tão maravilhoso, o pessoal que sabe do meu trabalho acabou me ligando, e aí numa semana, né, vieram deixar cestas básicas para mim, na outra semana já me ligaram, olha, tem 10 cestas básicas no outro canto, tem mais 5 no outro lugar, e a gente vai passando, passa no lugar, e aí com todo aquele cuidado, né? Então, raramente a gente desce do carro, pega ali mesmo, já bota dentro do carro, já manda a pessoa higienizar antes de colocar. E aí, esse final de semana, quando você estava tentando falar comigo, não conseguiu, a gente estava saindo para distribuir 10 cestas básicas, né? Tivemos 10 famílias aqui abençoadas, não só com alimentos não perecíveis, mas como também a gente ganhou sabão, né? Sabão, sabonete, né? Para poder Que bênção. ajudar, né? Principalmente nesse momento. Olha só, vamos interagir com a audiência. O bispo, primeiro vamos dar um oi pro bispo Renato lá do Amazonas. Bispo, E aí, meu querido? cheiro, um beijo. Garantido Lá e de Manaus, caprichoso. o bispo tá aí. Ele colocou aí, Alan, de que a Assembleia Legislativa autorizou a abertura dos templos lá em Manaus, mas só que o governador não sancionou, não liberou nada ainda. Gente, o povo é meio louco, né? Mas enfim, vamos lá. Alan, O nosso governador aqui também está segurando. gente, o Nordeste é outro Brasil, bebê. Nordeste é outro país. Alan, olha só, a gente está entrando na reta final, e antes da pergunta final, seguinte, quantas pessoas te procuram? As pessoas estão te procurando com certeza para um apoio emocional e tal, tal, tal. Antes de te fazer a pergunta, eu quero falar para quem está nos assistindo o seguinte: se você está passando por uma necessidade emocional e você não tem ninguém a quem você tem um canal de confiança, que você acredita, por favor, aqui ó, Setembro Amarelo, Centro de Valorização da Vida, o número 188, atende o Brasil inteiro. Você pode ligar do seu celular, ligação gratuita. É uma ligação sigilosa, discreta. Eles nem procuram o seu nome. É um canal para você ali de apoio emocional para se esvaziar. Existe, é real. Existem pessoas que não têm outras pessoas de confiança para poder falar dos sentimentos e tudo. Então fica aqui. Eu vou deixar o Alan respondendo daqui a pouco. E eu vou lançar novamente aqui nos comentários, pela Propósitos, o número. Centro de Valorização da Vida, a Central de Apoio Emocional do CVV, é o número 188. E eu vou falar sem filtro. Você que está com pensamentos suicidas, por favor, escolha falar, escolha colocar para fora. Ligue para o 188. Alan, qual é o tipo de conselho, de aconselhamento que você tem dado para as pessoas quando elas te procuram dentro desse cenário todo que você está passando, que você passou? Bom, primeiramente a gente precisa entender o que a gente está vivendo. Então, sempre que eu escuto alguém, eu tento entender, porque as pessoas vêm me procurar pela questão espiritual, né? E pela graça de Deus, né? Pela misericórdia dele, unicamente pela misericórdia dele. O Senhor tem nos dado uma sensibilidade para tentar perceber, né? Para quem não sabe, a gente tem um trabalho com psicólogos também aqui na nossa igreja, né? Psicólogos voluntários. Então, além do CVV, a gente também tem plantões psicológicos. Quem quiser saber, né, mais sobre plantão psicológico, manda um direct, que eu mando o número dos plantões psicológicos para vocês. O conselho que eu tenho a dar nesse momento nós estamos vivendo um momento de crise, né, uma crise coletiva, e tomar decisões nesse momento não é o melhor momento. A gente tem que sempre esperar. Então, eu estou sempre sendo procurado, né, por muitos casais, né, principalmente, dizendo, Está estressando? não dá mais certo, Está querendo divórcio? Não dá mais certo, e então a gente está vendo que é uma situação difícil, né, ou então, né, pessoas com situações familiares difíceis, e a gente tem que entender que eram pessoas que não tinham esse convívio 24 horas. E, meu amigo, né, nós somos pessoas extremamente diferentes, mesmo saindo do mesmo útero. Então, entre irmãos, né, família e muita crise familiar. E tudo isso, né, vem aí, primeiramente, não tomar nenhuma decisão. Segundo,
né, tentar procurar entender o outro, né? Eu acho que é importante a gente começar a entender. Cada pessoa tem um impacto de forma diferente, né? Então, a minha mãe, por exemplo, ela estava lidando até bem até essa semana. Então, essa semana começou umas crises de ansiedade nela e estou tentando, né, manter o equilíbrio da casa nesse período, né? Então, alguém tem que estar nesse equilíbrio. Então, o conselho que eu dou muito é lançar no seu devocional. Eu acredito que os seus devocionais, seus momentos de meditação, seu momento de ouvir um louvor, seu momento de ler uma palavra, eu não aguento, não tenho paciência para ler, então vai lá, procura um vídeo, né? Escuta uma palavra em áudio, uma palavra em vídeo, né? Procura, vai para o outro compartimento da sala. Se você mora num apartamento, né? Tem um hall que você pode ir, né? Então demarca ali, um apartamento é pequeno, né? Então, mas dá para um ficar na sala enquanto o outro vai ficar no quarto e depois vai trocando. Então, assim, a palavra é reinventar. A gente consegue fazer isso. Nós temos 5 minutos ainda. Eu vou fazer uma última pergunta pro Alan e depois ele vai fechar. Eu não sei se ele separou um pensamento, que eu pedi que ele separasse uma frase de encorajamento para deixar com o pessoal. Então, nesse intervalo que ele está respondendo a última pergunta, eu vou pedir para que vocês lancem alguma pergunta que vocês queiram aí. Nós temos 5 minutos e vamos fazer assim, fast food, tá? Drive-thru, bem rápido. Alan, pergunta capciosa. Para as pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus. Graças a Deus. Para as pessoas que são ateus. Eu tenho muito amigo que é ateu. E assim, como que a gente pode dar uma palavra sobre vida espiritual para um ateu? Qual o conselho que você daria para um ateu? Bom, o conselho que eu daria para ele é o fato dele não crer em Deus e eu crer não me deixa, né, desmerecê-lo ou ser diferente dele. Então, ele pode ter a mesma ansiedade que eu, né? E assim como eu estou me reinventando e buscando em Deus essa solução, e nós poderíamos sentar e encontrar algo que ele pudesse se reinventar nesse momento, se reencontrar, né? Tem pessoas se reencontrando aí na leitura, na meditação, né? Em jogos, em atividades artísticas, né? Então, acredito que aí a gente se reencontrar nesse momento em alguma coisa que possa fazer com que a gente possa se ancorar enquanto essa tempestade passa. Legal, legal. Alan, não apareceu nenhuma pergunta aqui ainda, até porque a gente foi respondendo as perguntas ao longo. Então, você fez alguma frasezinha final de encorajamento pro pessoal? Você quer no piloto aí? Não, eu só quero dizer para vocês que é possível sim, né? Eu quero deixar essas duas palavras para vocês: resiliência, né? E se reinventar, né? Acredito que a gente pode se reinventar de várias formas, né, sobre isso. Mude as coisas de lugar da sua casa, né? Quando você abusar em uma semana, mude de novo, né? Tire as coisas do guarda-roupa, bote no sol. Quando esquentar, bota de novo para dentro, bota na máquina. Vai se reinventando, vai fazendo alguma coisa, liga para alguém. Nós Aqui em casa a gente podemos está fazer fazendo tudo. faxina por A cômodos. gente fazendo muita coisa. Tem muita coisa aí, sabe? Esse é um tempo de você pegar a sua listinha e dizer, sabe aquela listinha que eu queria fazer isso, mas não deu tempo. Eu queria ler esse livro, mas eu não tive tempo. Eu queria fazer aquela ligação, mas eu nunca tive tempo. Então a hora chegou agora, né? Eu queria fazer aquele curso online que não deu tempo. Então o momento agora é esse. Eu deixo para vocês essa palavra. Procure se ancorar em algo, né, enquanto essa tempestade passa. E aí depois que essa tempestade passar, a gente vai com certeza aí retomar o nosso porto, né, cada um dentro do seu porto, né, sobre isso, inclusive, né, eu espero não ter ofendido aqui, né, nenhum ateu falando sobre ateu, graças a Deus, né, Não, mas assim, não, eu acredito exatamente nisso. Tenho também amigos, né, que professam outra fé, e eu também tenho amigos que não professam nenhuma fé, né, e são pessoas maravilhosas, e nós temos encontrado aí em cada um deles aí esse reencontro, né, essa forma de procurar, né. Tem pessoas aqui fazendo aula de forró online aqui no Nordeste, né? Alan, eu vou te dar 30 segundos para você se despedir do pessoal, porque eu preciso fazer
a divulgação do próximo líder que vai estar. Então eu tenho que aproveitar a audiência. Então, te dou 30 segundos de despedir da audiência e passa a bola para eu poder fechar. Gente, um cheiro no coração de cada um de vocês. Vamos manter firme, né? Esse é um momento em que a gente precisa valorizar, né, as pequenas coisas que fazem todo sentido da vida. Então procure aí as pequenas coisas que ficaram perdidas e aproveite esse momento para reencontrar com elas, para quando a gente passar, né, toda essa pandemia, a gente resolver propagar ela para o mundo inteiro. Legal. Alan, primeiro agradecimento é para você, cara. Obrigado, te amo. Eu preciso falar isso rapidamente. Eu vou tentar ser bastante rápido. No momento de uma crise que eu tive, emocional, espiritual, no meu casamento, tudo, foi essa igreja, foi esse povo do Ceará, esse povo de Fortaleza que me ajudou. Se eu chorar, respeitem, por favor. Mas foi esse povo, eu sou eternamente grato a esse povo. Quando eu pedi ajuda para eles, eles falaram: Jean, nós não temos muito, mas a gente divide o ovo cozido com você. E eu passei quase 3 meses aí, mas foi necessário. Foi necessário. Eu amo essa terra e gratidão a todos, aos que eram da época, que não são mais da igreja, a todos, sem exceção, gratidão. Meus amados, estamos finalizando. Agradeço a todos que passaram por aqui. Eu fico agoniado quando o Instagram começa a mostrar os segundos que estão terminando. Então, antes dele fazer isso... Segue a gente no Instagram. Isso, eu vou lançar depois. Filhos, eu vou marcar no vídeo. Marca no vídeo e aí todo mundo segue a gente lá. Exatamente. Então, o próximo encontro agora é quinta-feira. E aí vai ser quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, direto, porque eu tive que marcar com a agenda do pessoal. Então, na quinta-feira, no mesmo horário, vai ser com o pastor J.P. Berloffa, de São Paulo. É um cara fantástico. Ele está fazendo um trabalho lindo em São Paulo. O nome dele é Berloff. Né? Ele é dos nossos. Ele não tem filtro, não. É um nome exportado. 28 segundos. Ontem eu estava assistindo a live dele e foi uma loucura. O cara não tem filtro, ele é dos nossos. Então vamos lá. Beijo. Beijo. Obrigado. Próximo agora, quinta-feira, 21 horas. Vida espiritual em tempos de isolamento social. Espero ter sido edificante para vocês. Alan, tchau. Beijo.